Não tem como falarmos da imigração no Brasil sem citar a grande influência cultural que as diferentes nações e seus imigrantes trouxeram para o país. Na culinária, nos costumes, nas vestimentas e até mesmo no dialeto, diferentes grupos de imigrantes ao longo dos séculos deixaram suas marcas na cultura brasileira e a imigração continua a desempenhar um papel importante na sociedade brasileira contemporânea. Vamos continuar nosso papo agora no Bendita Hora. A gente está de volta aqui e agora eu recebo aqui junto com a gente aqui para conversar com o Padre Paulo aqui, o professor Moacir Assunção. Professor Moacir Assunção é jornalista, escritor, historiador, autor de 12 livros, 2 deles sobre Lampião. Você é especialista em Lampião e sobre a Revolução de 24. Né? Muito obrigado, professor. O professor já esteve com a gente aqui falando sobre a realeza britânica, né? A gente teve um programa sobre isso. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente para falar, para nos fazer entender essa coisa da... O Rodolfo está ali atrás, porque ele botou o café, então ele está ali atrás. Obrigado, Rodolfo. Rodolfo é sempre um gentleman, né? Valeu. Para conversar sobre essa história dessas correntes migratórias, antes eu tinha perguntado ao padre, só para que a gente... Foi usada a expressão refugiado e imigrante. Há uma diferença, né? Ele é tratado de forma diversa também, né? Sim. Inclusive do ponto de vista legislativo. O Brasil está com uma lei sobre refúgio de 97 e outra de imigração 2017. E o migrante, fundamentalmente, atualmente é uma pessoa que se move por questões econômicas. Sim. Ou porque falta condições de vida, ou quer melhorar, etc. O refugiado é aquele que sai por perseguições, guerra, violação de direitos humanos. Perseguição religiosa, perseguição por gênero. Gênero, todo tipo de perseguição. Agora, existe um grupo que ainda é muito objeto de discussão, que é o refugiado ambiental. Que alguns gostariam de colocá-lo entre os refugiados, mas não se encaixa, continua sendo considerado imigrante. Por quê? Porque são aquelas pessoas que, por causa das mudanças climáticas, não conseguem mais viver no lugar e têm que migrar. Então há uma grande discussão atualmente se considerá-los refugiados ou continuar imigrantes. Os os imigrantes no Brasil, o Brasil começa a receber imigrantes desde quando nós fomos descobertos. Né? Mas correntes migratórias começam quando, professor? Meu caro padre Juarez, primeiro um prazer estar aqui, falar com o padre Paulo, falar com você, um prazer. Bom, a gente tem algumas correntes migratórias, né? Vamos dizer que a gente vai ter uma corrente migratória, elas são sempre localizadas no período do Império, do Primeiro e do Segundo Impérios, né? Exatamente o período que o Brasil está se abrindo para o mundo. A gente tem uma primeira corrente migratória depois da chegada de Dom João VI, o Brasil abriu um porto para os Estados Unidos quando veio a família real. Aí chegam, por exemplo, um pequeno grupo de chineses, porque Portugal também dominava Macau. Então chega um grupo de chineses. É verdade. Que vão depois produzir chá ali nas encostas do Rio de Janeiro. Os chineses chegam nessa época com a família real? Um pequeno grupo de chineses chegam a partir de Macau, chegam para cá. E chegam outros pequenos grupos. A gente vai ver a chegada de um grupo de alemães que vem para São Paulo. Vão se instalar em Parelheiros. Essa migração não dá certo, exatamente porque eles desaparecem. Eles são absorvidos pelos brasileiros de lá. Não recebe muito apoio do governo, essa migração desaparece. Parelheiro, gente, é um bairro que a gente tem na zona sul de São Paulo. O cemitério mais antigo... Sim, o cemitério alemão mais antigo do Brasil que está lá. Então, essa migração, como ela não recebe apoio, ela desapareceu, ela não... Ficou só o cemitério. Ficou só o cemitério, os nomes alemães, né, e o apelido dos primeiros moradores de Santa Maria, que se diziam botinas amarelas, porque andavam... e sujavam as botinas com barro lá de entendi. Santa Maria era uma cidade, então. Santa Maria era um bairro. Hoje é um bairro, é uma cidade. E Parelheiros, Parelheiros por causa das corridas em parelhas, que eles trouxeram esse hábito da Alemanha, né? Foram isso por causa dos alemães? Por causa dos alemães, corrida de cavalo em parelhas. Parelhas. Né, que era uma corrida como uma espécie de uma carruagem. Uma carruagem que é tipo... Então, depois, um outro grupo de suíços vem para Nova Friburgo, mais ou menos no século XIX, ainda no meio do século XIX, né?
Aí depois, o que acontece? Com o dinheiro do café, com a criação da Sociedade Emancipadora e da Sociedade da Imigração, capitaneada pelo senador Nicolau Vergueiro, que dá nome à Rua Vergueiro. Vergueiro. Isso. Essas pessoas, eles são muito ricos e eles montam, então, o Brasil já passa a ser um grande produtor de café e eles querem, então, trazer um grupo de imigrantes para cá. E eles escolhem países que têm uma certa identificação com o Brasil. Primeiro, países brancos, havia aquela ideia de branquificar, o branqueamento do país, né? Depois, países com religiões parecidas. Católicos. Depois, países com uma língua não tão diferente assim. Latina, uma língua latina. Língua de origem latina. Então, vem basicamente italianos e espanhóis. E aí, São Paulo se torna... Né, a unificação da Itália se dá com os italianos aqui, porque a Itália eram, então, pequenos reinos, né? E a imigração italiana em São Paulo, especificamente, se torna muito expressiva. E chega um tempo que 40% ou quase 50% dos imigrantes que vêm são italianos. Olha que interessante. Tem até uma quadrinha engraçada que se dizia assim, as rivalidades entre as comunidades, que os portugueses falavam dos italianos, chamavam o italiano de carcamano. Carcamano, né? Que mete a mão. Mete a mão, filho. É isso, carcamano. Porque dizia que colocava a mão para pesar a compra. Caricamano, né? Põe a mão filho, carcamano. Eu já vi falar que põe a mão na balança. Para essa coisa assim, era o que se dizia. Para peso aumentar o peso, né? Então tinha uma quadrinha que dizia assim, carcamano, pé de chumbo. Calcanhar de frigideira. Quem te deu a ousadia de casar com brasileira? Olha! Aí disse que o italiano respondia assim, pô, mas foi a brasileira, cazzo, né? Então a comunidade italiana fica muito grande, muito influente em São Paulo. É verdade. Especificamente, né? Dizem que tem momentos que a população italiana em São Paulo chega a ser maior do que a brasileira. Olha. Até de tão grande e tão expressiva que é essa imigração, né? E aí se forma essa grande comunidade italiana, depois vem outros grupos, a gente tem a migração de árabes para o Nordeste, de muitos espanhóis para várias regiões do Nordeste. No Rio, para o Nordeste? Árabes vão para o Nordeste em grande quantidade, não só os árabes como os portugueses, também descendentes de árabes, aqui Portugal viveu 800 anos sob o jugo dos muçulmanos. É verdade. Né? E aí o que acontece? Para o Rio são portugueses que vão, né? Isso ajuda a explicar esse S dobrado das pessoas na praia, né? As meninas do Leblon, por causa da influência portuguesa, que é muito forte nessas cidades litorâneas. Interessante. É coisa de marinheiro, né? Coisa de marinheiro, né? Coisa do pessoal do litoral ali, né? Litoral. Então, no Rio, a grande influência é portuguesa. Em São Paulo é italiana. Em Salvador, por exemplo, tem uma comunidade espanhola bastante importante. Agora, os árabes é interessante que nos livros do Jorge Amado sempre tem que a gente chama de turco, né? Sempre tem um turco, né? A Gabriela tem os Nassif, né? Quando a gente lê Jorge Amado, sempre tem... eu não tinha me dado conta disso, interessante. A gente vai acompanhar agora um VT que fala um pouco sobre a imigração no Brasil do século XX. Veja isso aí que o professor está trazendo para a gente. Entre o fim do século XIX e começo do século XX, o Brasil recebeu uma grande quantidade de imigrantes, principalmente os europeus. O Brasil já contava com grandes colônias de alemães e italianos que se firmaram no sul do país e fundaram cidades turísticas, como Bento Gonçalves, Joinville e Blumenau. Porém, com a expansão cafeeira no sudeste brasileiro, mostrou-se a necessidade de mão de obra, principalmente por conta da liberdade dos escravos, que não mais trabalhavam nas fazendas. Já na Europa e no Japão, a população sofria com algumas consequências da Revolução Industrial, como dispensa de mão de obra, por exemplo, e também atritos políticos e superpopulação. A solução para diversas pessoas foi a de mudar de país. A grande maioria veio para trabalhar na área rural do Brasil, mas outros decidiram permanecer em cidades grandes, como São Paulo e Rio de Janeiro, onde faziam parte da classe de operários. Ao todo, cerca de 200 mil japoneses, 1,5 milhão de italianos, 680 mil espanhóis, 180 mil libaneses e 170 mil alemães vieram para o nosso país. Com o passar dos anos, estes imigrantes aumentaram suas famílias, diversificando ainda mais o Brasil e deixando muitos descendentes, que trazem parte das diversas culturas.
Interessante. Eu vou fazer uma pergunta para o Padre Paulo. Padre Paulo, o senhor trabalha com imigrante 24 horas por dia. Então, Quase menos. Quase menos. Mas o senhor acredita que eles sentem-se acolhidos no Brasil? Existe esse clima de acolhimento no Brasil? Ou ainda existe muito preconceito, muita discriminação? Então, Padre Juarez, eu diria, é difícil responder. Sei. Porque, claro, há tantas reações diferentes, não podemos generalizar. Isso, Mas o Brasil não é aquele país acolhedor como a gente imagina. Então, isso que eu queria Isso saber. é verdade, tem um mito de ser acolhedor. Isso, nós fazemos essa imagem. Se a pessoa é turista, é bem acolhida. Se a pessoa não é turista, não é tão bem acolhido. Então, até estava olhando as estatísticas de 1.800.000 migrantes atualmente. No quinto lugar temos americanos. Ninguém se queixa dos americanos que estão aqui no Brasil. Se queixa dos haitianos, dos bolivianos, dos venezuelanos. Mas americano, bem-vindo. Até se muda o termo, se fala que eles são... tem um outro termo, não se usa o termo migrante. Migrante. Ah, não. E as empresas criaram uma outra palavra. Não, é como se o imigrante fosse uma classe abaixo. Sim. Então, é interessante isso. Eu diria, então, que dificuldade encontra? Quando o momento de crise econômica, são vistos como aqueles que roubam o trabalho. Em geral, também no Brasil começa a chegar aquele conflito cultural da Europa. Eles vão acabar com a nossa cultura, eles vêm contaminar, como se uma cultura fosse algo estático. A cultura é resultado, como falou o nosso historiador agora, é um encontro de povos, não existe. Isso é maravilhoso. Né? A Itália, que foi unificada, é um encontro de populações por séculos. Que é vivo, né? Porque a cultura é uma coisa viva, Na Itália, atualmente, é o grande debate. Sempre em movimento. Controlar a migração para não contaminar a etnia italiana. Então, são discursos extremamente nacionalistas que apareceram e que também no Brasil começam a se afirmar. E depois a questão da violência. Muitos associam migrante com aumento da violência. Isso em qualquer lugar do mundo não está confirmado. Pelo contrário, o imigrante, por estar num lugar diferente, ele fica retraído. Muito mais com medo de infligir algo ligado à justiça e tudo. Então, tem todos estes preconceitos que são outro em relação aos muçulmanos. É isso. Tem a invasão dos muçulmanos. Eu lembro quando nas redes sociais, anos atrás, recebi de pessoas amigas, é verdade que tem 20 navios com 1,5 milhão de sírios chegando, é uma invasão. Eu falei, mas vocês acreditam nisso? E depois aquela teoria da conspiração também, dizendo assim, eles vão dominar, é para acabar com o cristianismo, como se tivesse uma coisa arquitetada, né? Uma coisa muito triste, que esconde um preconceito aí. Esconde um preconceito. Imagina, isso é pura xenofobia, né? Xenofobia, que não é declarada, então ele utiliza de outras fórmulas para dizer a mesma coisa. Os imigrantes no Brasil, porque a gente fala do imigrante parecendo que a gente está ajudando o imigrante, mas o imigrante ele trouxe um impulso econômico muito grande para o Brasil. Sim, ele é necessário. Nenhum país do mundo jamais sobreviveu sem mão de obra de imigração. Aliás, imigrar é um instinto natural do homem desde os primórdios, né? Nossos índios vieram ali pelo Estreito de Bering. De Bering, é verdade. Isso, eles são asiáticos, então, na verdade. Então, o mundo vive sempre em imigração. Umas vezes, como lembrou o padre, umas vezes forçada, outras vezes por questões econômicas e tal. Mas é isso. Uma vez me perguntaram se o Brasil era um país favorável a imigrantes. As perguntas que você fez para o padre, exatamente respondi de uma forma semelhante. Lembrando que a gente acha que sim, a gente gosta de dizer que nós somos acolhedores, receptivos, acolhedores, mas não é bem assim, né? Tem essas questões mais modernas, mas no passado também, o governo Getúlio, por exemplo, proibiu vários grupos de imigrantes. Ele criou a lei dos 2 terços, que 2 terços tinham que ser trabalhadores nacionais, e ele criou cotas para grupos de imigrantes. E, por exemplo, os judeus eram proibidos de imigrar. Os judeus não podiam entrar. Quem permitiu que os judeus entrassem é uma história muito linda, o Guimarães Rosa. Guimarães Rosa era cônsul na Alemanha, ele permitiu que muitos judeus entrassem. Olha que interessante. Ele conta essa história, uma história maravilhosa. Ele conseguia enganar o cônsul brasileiro lá e conseguia dar vistos para judeus fugirem do nazismo.
a coisa mais maravilhosa que se pode fazer. O Getúlio entregou a Olga Benário. Entregou a Olga Benário. Mulher de Luiz Carlos Prestes, né? Entregou. Morreu lá. Ser morta num campo de Ela judia comunista, então ela tinha dois problemas numa pessoa só. Então, quer dizer, historicamente, toda vez que um país... que ele quer criar algum problema e que ele precisa encontrar bodes expiatórios, quase sempre são os imigrantes. Os imigrantes. Porque eles vão destruir nossa cultura, porque eles vão impor a cultura deles sobre nós, a questão da violência, e é uma nova direita que está surgindo no mundo que é extremamente perigosa. E ela trabalha com esses medos ancestrais, né, que as pessoas são atávicos, que elas têm medo de... Então isso aí produz uma história que nem essa aí que o senhor falou. Eu me lembro dessa história, 1,5 milhão de sírios, eu falei, nossa, que maluquice. Em 20 navios, como é que chega? Como é que chega? Do ponto de vista lógico. Agora lembrei o termo, expatriados. Não é imigrante, é Não. expatriado. Você vê de alguns países da Europa, ligados a multinacionais e tudo, é expatriado. Você vem procurando uma vida melhor, é imigrante. Ou seja, o imigrante, o expatriado, não vem tirar nosso emprego. O imigrante vem, né? Tipo assim, né? Agora, uma coisa que eu estava lembrando, não esquecemos que neste momento temos 4.200.000 brasileiros fora. Então, tá vendo? Somos estrangeiros lá. Somos vítimas, né? dessa questão da xenofobia lá fora. E pior, ninguém fala que o Brasil tem 1.000 refugiados fora. Tem 1.000 refugiados. Brasileiros. Refugiados. Isso não é raro que se fale. Acho que é bonito falar então aqui. É importante. O Brasil tem 1.000 refugiados lá. Reconhecidos. Sem contar os que estão em processo de reconhecimento. A maioria está na Alemanha, Itália, França, Estados Unidos. São pessoas, jornalistas, ativistas, ambientais, que o Estado brasileiro não consegue garantir a proteção, tiveram que sair e solicitaram e foram reconhecidos. Como refugiados. Fora. É importante lembrar que a igreja tem um trabalho muito sério conjunto da Caritas com os refugiados. A Caritas é um organismo da igreja que trabalha com refugiados junto com a Acnur, Alto Comissariado nas Nações Unidas para os Refugiados, que é um trabalho muito bem feito. Tem uma pergunta agora aqui, não tem? Tem uma pergunta? Vamos ver, tem uma pergunta. Tenho um aluno imigrante na minha sala de aula. Sinto que ele sofre preconceito. Qual a melhor maneira de acolhê-lo? Isso mais em relação às crianças, né? E aí, padre? Tivemos casos desses com, eu não vou falar nacionalidade para não reforçar, mas a professora conseguiu encontrar a solução valorizando a cultura da criança. Quando a criança dançou com aquelas roupas, a criança, a primeira coisa, se iluminou, como ela se empoderou, se transformou, não era mais a criança calada, cheia, envergonhada, e os coleguinhas começaram a perguntar, querendo saber. Então, temos escola em São Paulo que tem diretores, professores extremamente sensíveis e que conseguem. Outros lugares, infelizmente, não conseguem administrar esta diversidade que é uma riqueza linguística. Isso é até bonito, né? Bonito. O professor, tem o legado deixado pelos imigrantes. A gente aqui no Brasil, né? O senhor citou várias correntes migratórias, vários imigrantes. Né? Mas a gente poderia dizer de um legado que eles deixaram? Um legado, puxa vida, são tantos legados, né? A questão da culinária, a questão da culinária, língua, é verdade. A própria diversidade, né? Com isso, São Paulo se tornou uma das cidades mais diversas do mundo, né? É verdade. A gente, assim, quando fala do japonês, a gente pensa assim, os japoneses, mas tem os okinawanos, que são japoneses diferentes. Okinawanos? De Okinawa, são japoneses completamente diferentes fisicamente do japonês continental. Estão mais próximos da China. Então eu tenho até uma amiga que ela pesquisa essas pequenas comunidades, entre elas estão os ucranianos, por exemplo, que são comunidades pequenas mais expressivas. Então o legado dos imigrantes é gigantesco, assim, é cultural, é econômico, de relacionamento, de contatos, de projeção dos países, quando você é visto como um país que recebe bem, como nós tentamos ser e a gente precisa ser mesmo, isso tem uma repercussão imensa na imagem do Brasil
como um país que pratica, por exemplo, o que a gente chama de soft power, né? Soft power. Um país assim, que é culturalmente poderoso, mas que não se impõe na força. A Coreia do Sul é um país que tem essa coisa do soft power, né? Sim, eles estão se impondo no mundo justamente por essa coisa. Por essa questão cultural, né? Então, os legados são gigantescos, né? Um país que acolhe bem, que recebe os seus imigrantes, ele só tem a ganhar com isso, ele só tem vitórias. É claro, haverá problemas e isso a gente tem que administrar, mas o legado, olha, vamos dizer que ele está presente em todas as áreas que a gente possa imaginar. Houve diferença entre esses períodos de migração, aquele que no começo do século, nos que estão havendo hoje, há diferença? Há diferença, porque aquele do começo do século XIX, ele era mais desorganizado. Depois, quando chega o café, ele começa a ser organizado. Então, o Brasil vai ter uma imigração muito bem organizada, porque é subvencionada, inclusive. Isso. Então vai saber quem veio, de onde veio. Você pode ir lá, as imagens estão mostrando o Memorial da Imigração. Isso. E ficar ali no braço, você pode ver toda a história da trajetória. Pode até procurar sua família lá. Pode procurar. Então, essa foi mais bem organizada. E hoje ela tem uma característica que o padre Paulo com certeza conhece muito melhor que eu, mas que é uma característica assim de muitos povos diferenciados, como o senhor já falou, afegães, sírios, esses povos que a gente não encontrava antes. Nos últimos 10 anos, só na Missão Paz, acolhemos pessoas de 132 nacionalidades. 132. Quase uma ONU. Uma ONU, é Pulverizado. verdade, uma ONU. A gente tem uma dica agora de um filme muito interessante, As Nadadoras. O filme conta a história de duas irmãs que deixam a Síria devastada, né, pela guerra, percorrem um longo, perigoso caminho em busca de um novo lar. As duas são apaixonadas por natação e sonham em competir nas Olimpíadas do Rio, em 2016, né, que já aconteceu, né? Tá bom? Mas tem as imagens do filme, vamos ver. Um dia eu quero nadar nas Olimpíadas. The conflict in Syria has escalated out of control. Temos que ir. Ele disse que bota a gente num barco pra Grécia. Não tem mais espaço no barco. Tem muito peso. O barco vai afundar. Nós temos que nadar. Sara! Sara! Aquilo que vocês dois fizeram no mar... Bom, ela entrou no mar primeiro. Ela é uma super-heroína. As Olimpíadas parecem tão distantes agora. Mas eu acredito que vai. Como a gente vai chegar na Alemanha? Você não pode desistir. Teve que fugir da guerra. Eles vão formar uma equipe de refugiados para o Rio. Temos muito trabalho pela frente. Você devia tentar. Você é muito mais do que uma atleta olímpica. Pronta? Devia nadar por mim. E por todo mundo que morreu em busca de uma vida nova. Devia nadar por todos nós. Temos um mar. Nadar é tudo pra mim. Interessante. O Padre Paulo, o senhor é europeu, né, e a Europa tem uma relação conturbada com essa questão dos imigrantes, né, Padre? Lá, atualmente, né? Mesmo para o pessoal que ali do norte da África, que vem subindo ali chegando na Itália, naquelas regiões ali e tal, né? A Itália é um dos lugares, dos canais, das rotas migratórias. E, inclusive, não é nem destino, porque muitos tentam ir na direção do Reino Unido, Alemanha, França. Apesar que a Itália atualmente tem 5 milhões
de migrantes. Imigrantes. Ou seja, 3 vezes o número do Brasil. É 3 vezes, ou seja, praticamente, quase. 3 vezes mais do que o Brasil. Mas olha, o Brasil, olha, a Itália, então é uma coisa pequenininha. Então, por isso eu digo que no Brasil dá para acolhê-los e bem. Isso, porque verdade. não são muitos. Não chega a 1% da população. Agora, é conturbada porque esta mentalidade nacionalista de alguns grupos políticos extremamente nacionalistas, porque uma coisa é amar a pátria, outra é transformar em nacionalismo, em ódio contra os de fora. Eles estão utilizando os migrantes, como foi falado anteriormente, a causa de todos os problemas. E aí, então, está difícil de administrar do ponto de vista político. Graças a Deus, como em qualquer lugar, tem muitas ONG, a Igreja, a Caritas e outros grupos fazem um trabalho incrível. O Papa é uma voz, assim. Posso dizer que quando abrimos a nossa nova casa em Roma, de acolhida na Via Calandrelli para refugiados, o Papa doou 100 mil euros. O Papa de pessoa doou 100 mil euros para esta nova casa. Então o Papa faz tantas coisas que o pessoal nem imagina para acolher as pessoas. Não imagina. Professor, a questão da xenofobia é um grande problema na imigração, né? Sim, né? A palavra xenofobia, inclusive, de origem grega, né? Assim, o horror do diferente, o que é considerado estranho, né? Então aquela visão assim, nós estamos num grupo aqui, então vai vir alguém aqui que vai roubar o nosso emprego, aqui a gente estava comentando, alguém que vai trazer coisas que a gente não concorda. E isso é totalmente falso, né? A pessoa que vem de fora, ela não nos rouba nada, pelo contrário, ela acrescenta coisas. Ela traz coisas novas. Então, por isso que o Brasil vira esse país multifacetado, maravilhoso, que tem gente de todo tipo. Não sei se você sabe, mas o passaporte, um dos mais imitados é o brasileiro. Mais usado para falsificação. Por quê? Porque o brasileiro é diverso. Pode ser um brasileiro com cara de chinês. Porque no Brasil ele tem todas as caras. O brasileiro negro tem todas as caras. Então, verdade, você tem razão. Outros países são mais homogêneos. Os brasileiros, você pode dizer, não, eu sou brasileiro. Eu sou negro, sou brasileiro. Sou branco, sou europeu. Sou asiático. Sou asiático, sou tudo. Quer dizer, então, por quê? Exatamente porque um país com essa diversidade toda, e isso nos dá uma grande respeitabilidade no planeta, de dizer, poxa, esse é um país diverso, um país que recebe as pessoas, um país que, inclusive, os contrários convivem, os judeus convivem com os árabes em relativa tranquilidade, sem aquele ódio que se verifica em outros lugares, né? Então, essa imagem que a gente quer passar, quando a gente recebe, e às vezes acontece de algum imigrante ser morto, e numa confusão qualquer, isso depõe muito contra a imagem. É verdade. E quer dizer, porque a pessoa, ela efetivamente acrescenta, né? Eu convivo muito com os imigrantes latino-americanos, né? Meu espanhol é um cubano. Então, quer dizer, é um ambiente de grande aprendizado, de grande troca, que a gente, quer dizer, você aprende e ensina ao mesmo tempo. É uma coisa maravilhosa. Então, a imigração está no DNA da espécie humana. Nós somos seres migrantes, estamos sempre migrando de um lugar para outro, e é algo que vem para trazer, basicamente, benefícios, né? Em nenhum lugar há malefícios. É o conselho da Bíblia, né? A gente tem que acolher sempre o estrangeiro. Isso é o conselho da Bíblia. Tem os 25. E acolhendo... Eu tinha fome, estava estrangeiro, forasteiro, e você me acolheu. E acolhendo estrangeiros, né? Abraão acolheu anjos, né? Anjos, né? Acabou... Eu queria agradecer, muito obrigado, professor Moacir, obrigado, padre Paulo, né? Sempre, nossa, que riqueza de conhecimento, de trabalho, de tanta coisa bonita. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando, tem tanta coisa bonita. Muito obrigado. Queria dar o contato do professor. Atenção, no Facebook você pode curtir o professor. Olha, ele chama Moacir, então é Moa-Assumpção. Assumpção, né? Porque não tem tio nem São Cal, né? No Facebook, Moa-Assumpcal, é no Facebook. Eu passo agora os contatos aqui da Missão Paz para você ajudar, para você conhecer, né? Se você é aqui de São Paulo, vai lá conhecer. Se não é de São Paulo, entra para entender direitinho. Olha lá, acesse o site Missal NS Paz. missalnspaz.org, né? Missão Nossa Senhora da Paz.org. No Facebook é Missão Paz São Paulo.
E no Instagram, @Missão Paz SP. Missal Paz SP. Muito obrigado mesmo imensamente. Foi muito bom. Quanta riqueza, quanta diversidade, quanta coisa bonita aqui. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado, padre.